Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai explorar uma daquelas transições monumentais que mudaram para sempre a história cultural e militar da humanidade. Nós vamos voltar no tempo, saindo daquela era dominada por armaduras pesadas e espadas, direto para a realidade brutal e transformadora das primeiras armas de fogo. É uma jornada fascinante sobre como a tecnologia reescreveu completamente as estratégias de combate e o próprio papel da infantaria. Então, vamos começar? Para entender essa história, a gente precisa olhar para uma das maiores ironias de todos os tempos. Na China, durante a dinastia Han, alquimistas ligados ao taoísmo não estavam nem um pouco interessados em destruir exércitos inimigos. O objetivo deles era literalmente o oposto. Eles buscavam o lendário elixir da imortalidade. E foi justamente no meio dessas experiências, misturando elementos da natureza, que eles acabaram criando acidentalmente a pólvora. Mais para frente, lá na dinastia Tang, no século IX, outros alquimistas conseguiram aperfeiçoar e estabilizar essa receita, adicionando medidas precisas de carvão ao salitre e ao enxofre. Eles batizaram essa criação química de Huo Yao. O mais curioso é que, no começo, esse composto era usado de um jeito totalmente pacífico, tipo em fogos de artifício, rituais religiosos e festas. Demorou um bom tempo até que a humanidade caísse na real sobre o imenso e devastador potencial militar que tinha em mãos. Avançando rapidamente pela linha do tempo para ver como isso se espalhou, a gente nota que entre os séculos X e XIII, o uso da pólvora ficou mais sofisticado com a criação de tubos de bambu que disparavam pedras esféricas, ainda na dinastia Song. Depois, no século XIII, os árabes entraram na jogada e criaram os primeiros canhões de madeira, até que, finalmente, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, essa invenção cruza o mapa e chega à Europa, marcando o início de uma verdadeira revolução. Seção 1. O declínio das armas brancas. A chegada dessa tecnologia ao teatro de guerra europeu nos joga direto no declínio das armas brancas. Pensem bem, por milênios a fio, as batalhas eram decididas no metal bruto, nas espadas e principalmente na força e resistência física dos soldados. Esse contraste ilustra de forma brilhante a transformação radical no campo de batalha. De um lado, a gente tinha a era romantizada dos cavaleiros de elite, dependentes de um treinamento físico de anos e armaduras caríssimas. Do outro, as armas de fogo trazendo uma realidade extremamente disruptiva. A infantaria em massa abatendo inimigos a uma distância letal. Isso tornou a força braçal e as pesadas armaduras de aço praticamente obsoletas da noite para o dia. Esses antigos canhões de mão foram as primeiras armas de fogo portáteis. Eram peças de metal fundido super pesadas e maciças. A precisão, terrível. Mas mesmo assim, essas armas plantaram a semente do fim das táticas medievais. Elas disparavam projéteis esféricos e totalmente irregulares, acionados quando uma chama chegava perto. E mesmo com todas as suas falhas bizarras, elas desencadearam a queda inegável do combate corpo a corpo tradicional. Parte 2. A realidade do mosquete. O que nos leva ao grande protagonista dessa revolução tática europeia, o mosquete. A gente está falando de uma arma longa impressionante que podia chegar a 1,5 metro de comprimento, surgida no século XVI e poderosa o bastante para furar as armaduras mais resistentes da época. Mas vamos imaginar por um segundo a realidade sensorial e até desesperadora de um combate nesse período. Operar essa arma nas linhas de frente exigiu uma paciência e um controle absurdos. O mecanismo primário do mosquete era o fecho de mecha, que exigia manter um cordão tratado quimicamente sempre em brasa. Olha a tremenda vulnerabilidade tática disso. Uma garoa leve ou um vento mais úmido e a mecha apagava, deixando um regimento inteiro de atiradores completamente indefeso em questão de segundos. A preocupação não era só mirar, era manter o fogo vivo, literalmente. E o processo para atirar, vamos dar uma diminuída no ritmo aqui para entender esse ritual agonizante. Primeiro, pelo peso excessivo da arma, o soldado tinha que firmar o mosquete sobre uma vara com forquilha fincada no chão. Depois, pela boca do cano, ele despejava a carga de pólvora e socava com uma estopa usando uma vareta. Só então descia a pesada bala de chumbo. Por fim, alimentava o mecanismo lateral externo, a caçoleta, com pólvora fina e só assim estava pronto para acionar o gatilho. Um passo a passo altamente complexo que levava, em média, até 3 exaustivos minutos por um único disparo. Seção 3. Táticas e mosqueteiros reais. Então, o ponto crucial aqui é que essa lentidão toda e a extrema vulnerabilidade durante os recarregamentos forçaram os generais a reinventarem completamente como os exércitos operavam. E esse relato do tenente Thomas Embury é absolutamente formidável. Ele documentou que, sob a pressão brutal de sobreviver, os soldados simplesmente jogavam a teoria pela janela.
Na pressa de atirar mais rápido e, bom, continuar vivos, eles abandonavam a vareta, jogavam a carga dentro do cano e batiam violentamente a base do mosquete no chão para forçar a munição a descer. Era o puro instinto bruto atropelando o protocolo militar. Formalmente, as novas táticas exigiram que os vulneráveis atiradores atuassem junto com tropas de piqueiros que usavam longas lanças para protegê-los durante aqueles longos 3 minutos sem atirar. Mas acontece uma mudança cultural incrível por conta disso. Na França, no ano de 1600, o rei Henrique IV estruturou uma guarda apenas com fidalgos nobres e em 1622 o rei Luís XIII decidiu armar esse grupo com os imponentes mosquetes. E foi exatamente assim que o operador de uma arma grosseira do campo de batalha subiu na hierarquia social e se tornou um símbolo de prestígio. Nascia a famosa elite dos mosqueteiros do rei. E assim chegamos à parte 4, a evolução da ignição. Percebendo a ineficiência do fogo lento, a tecnologia militar teve que dar saltos enormes, buscando métodos que não dependessem tanto do clima e fossem mais rápidos. E a engenharia pisou no acelerador. O imprevisível fecho de mecha ficou obsoleto com a chegada do fecho de pederneira no final do século XVI. A pederneira batia um pedaço de sílex contra o aço para criar faíscas na hora do disparo, eliminando a necessidade daquela mecha acesa o tempo todo. Mais para frente, lá pelos anos 1820, a confiabilidade atingiu outro nível com a cápsula de percussão, que usava pequenas quantidades de explosivos que reagiam só com a pressão mecânica do gatilho. Agora, o que é realmente interessante é um detalhe incrivelmente simples que revolucionou a logística no campo de batalha: os cartuchos de papel. Para aumentar a velocidade dos tiros, em vez de ficar medindo a pólvora na mão, o atirador recebia um pacotinho de papel com a pólvora e a bala perfeitamente pré-medidos. No meio do caos da batalha, era só rasgar esse cartucho com os dentes, despejar a quantidade exata no mosquete e usar o próprio papel como bucha. Foi uma inovação brutal que acelerou demais a eficiência dos exércitos. Para fechar a nossa análise de hoje, fica esta reflexão poderosa. O mosquete permitiu que tropas gigantescas, com quase nenhum treinamento, superassem veteranos blindados que dedicaram a vida inteira ao combate. A proliferação em massa dessa tecnologia com certeza moldou o valor que se dá ao soldado individual até os dias de hoje. A grande questão que fica é: isso representou uma verdadeira democratização do poder no mundo ou foi simplesmente o começo implacável da era das guerras massificadas e industrializadas? Fica a provocação histórica para a gente continuar pensando. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima exploração.